a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 45. Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre equações irracionais, tá? O objetivo vai ser reconhecer equações irracionais e compreender o processo matemático para encontrar o conjunto solução de uma equação irracional e sempre realizar a verificação das raízes no fim dos cálculos, tá certo? Os materiais para a aula de hoje vão ser caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e a caneta para vocês fazerem as anotações e o lápis e a borracha para resolverem os exercícios no final da aula, tá certo? Então vamos lá, equações irracionais. Como já vimos, toda equação que apresenta a incógnita do radicando é equação irracional. A gente já tinha trabalhado um pouquinho com elas antes quando a gente falava de equações do primeiro grau. Para transformar uma equação irracional em uma equação racional, a gente eleva os dois membros da equação a uma potência conveniente, né? No caso, se for uma raiz quadrada, a gente vai elevar ao quadrado. Ao fazer isso, a gente pode considerar raízes que não valem para a equação irracional. Portanto, a gente sempre tem que fazer no final dessa nossa operação a verificação dos resultados encontrados. Então, assim, eu vou ter uma equação irracional, eu vou fazer o procedimento para encontrar essas raízes, mas no final eu sempre tenho que fazer a verificação para ver se as raízes que eu encontrei são mesmo aplicadas para essa equação, certo? Porque eu vou transformar essa equação em outra coisa para eu poder resolver. Por isso que eu preciso fazer essa verificação, porque às vezes essa raiz que eu encontrei não serve para a equação que eu tinha anteriormente, certo? Então a gente vai fazer isso direto com um exemplo para ficar mais fácil, beleza? Então a gente tem a equação aqui. X mais 5 dentro da raiz, né, igual a x menos 1. Então, é esse raiz de x mais 5 que faz com que essa minha equação seja uma equação irracional, beleza? Então, nessa equação, a gente sabe que a gente tem que ter o x real maior ou igual a 5. Por quê? Se o meu x for menor ou menor que 5, eu vou ter valores negativos e eu não posso ter valores negativos, certo? Ou seja, o meu x, ele pertence aos números reais, de tal maneira de que ele seja maior ou igual a 5, ok? Note que x também deve ser maior do que 1, para que x menos 1 não seja negativo. Eu não posso ter esse resultado aqui sendo negativo. Então, o x menos 1 também tem que ser maior do que 1, ok? Já que no conjunto dos números reais, né? O resultado de uma raiz quadrada não pode ser negativo. Então, é isso a ideia. Eu preciso fazer essas garantias para que a minha raiz não chegue em valores negativos que não existem no caso, beleza? Então, como que eu vou resolver? Eu vou elevar os dois lados ao quadrado para eu tirar essa raiz dali, para eu conseguir resolver. Então, elevando esse lado com a raiz ao quadrado, eu fico com x mais 5 somente, né? Eu simplifico a raiz com a potência. E aqui eu tenho x menos 1 ao quadrado. X menos 1 ao quadrado é um produto notável, é o quadrado da diferença. Então, eu vou ter x quadrado menos 2x mais 1, ok? Que nada mais é do que o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aí, a partir desse momento, eu passo todos os valores para a esquerda do igual, né? Para eu isolar eles e ter a minha equação do segundo grau escrita na sua forma reduzida. Então, passando tudo para o outro lado, o x quadrado aqui vai ficar negativo. Ah, eu fiz ao contrário, perdão. Eu passei esses dois aqui para cá, para não precisar ficar com o x quadrado negativo, tá? Então, no caso, o x ficou negativo e o 5 ficou negativo, beleza? Eu posso fazer isso, não tem problema, tá bom, gente? Era a mesma coisa que eu tivesse escrito 0 igual a tudo isso dali, e aí eu só inverti, beleza? Minha equação aqui, então, ficou x quadrado menos 3x menos 4 igual a 0. É a equação racional a ser resolvida. Agora, observem, a gente vai fazer utilizando Bhaskara, tá? Mas eu tenho uma equação do segundo grau com a igual a 1. Posso utilizar soma e produto. Vamos tentar? X' e x duas linhas. Multiplicados, eles têm que resultar em C. O meu C é menos 4. E somados, eles têm que resultar no oposto de B. O meu B é menos 3. O oposto de B, então, vai ser 3. Agora, eu vou pensar. Dois números que multiplicados dá 4. Eu posso ter 2 vezes 2 ou 1 vezes 4, certo?
Como a minha resposta aqui é negativa, eu vou ter que ter sinais diferentes. Se eu tiver 2 menos 2, o resultado aqui teria que ser 0, o que não dá certo. Então, vai ter que ser 1 e 3. Agora, 1 e 3 não, né? 1 e 4, perdão. 1 vezes 4 dá 4. Agora, o sinal de negativo tem que ir em um desses termos. Em qual deles que vai? O meu sinal aqui da resposta é positivo, então significa que o maior dos números precisa ser positivo. Então, aqui vai ser menos 1, ok? Vamos ver se deu certo? Vamos resolver aqui utilizando o Bhaskara. Então, aqui eu tenho os meus coeficientes, A igual a 1, B igual a menos 3 e C igual a menos 4. Percebam que aqui eu já fui direto, nem utilizei delta. Menos B, mais ou menos raiz de B quadrado, menos 4AC. Menos 3, mais ou menos raiz de menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. Menos 3 ao quadrado dá 9, e aqui o menos com menos vai dar mais 3. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 9 mais 16, certo? Tudo isso sobre 2, porque 2 vezes 1 é 2, ok? Aqui, então, para terminar, mais 3, mais ou menos raiz de 9 mais 16. 9 mais 16 é 25. Raiz de 25 é 5. E aí, eu tenho que dividir em duas partes, x' e x duas linhas. Mais 3 mais 5 igual a 8 sobre 2 igual a 4. Mais 3 menos 5 é igual a menos 2 sobre 2, que é igual a menos 1. Então, as nossas raízes são 4 e menos 1. Exatamente o que a gente tinha encontrado. Legal, né? Agora, é aquilo que a prof falou. Se você tem dúvida de como utilizar o método de soma e produto, faça por Bhaskara que você vai chegar na mesma resposta e na resposta correta. Agora vem a parte importante. Então, eu vou escrever aqui. Por enquanto, eu disse que a minha solução é 4 e menos 1, certo? Só que é uma equação irracional. Eu preciso verificar se essas raízes funcionam, certo? Determinamos assim as raízes da equação irracional do segundo grau. Para determinar as raízes da equação irracional dada, precisamos fazer uma verificação com os valores obtidos para a incógnita x. Para verificar, basta substituir os valores encontrados na equação irracional dada. Ou seja, basta fazer a provinha real, né, gente? Vamos fazer aqui no quadro com a prof? Então, eu vou lá. A minha equação era essa aqui. Raiz de x mais 5, igual a x menos 1, correto? Eu encontrei x igual a 4. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 4. Eu vou fazer aqui, então, 4 mais 5 igual a 4 menos 1, ok? No lugar do x, eu coloco o valor de uma das raízes. 4 mais 5 dá 9, 4 menos 1 dá 3. Raiz de 9 é 3. 3 igual a 3. É uma igualdade verdadeira, portanto, ele é sim uma raiz da equação. Ok, o 4 passou. Vou até colocar um ok aqui em cima. Deixa eu pegar outra cor para ficar mais destacado, né? Ok, beleza? O 4 foi. Agora, vamos testar com o menos 1. No lugar do x, a gente coloca menos 1. Menos 1 e menos 1. Aí, eu vou ter menos 1 mais 5, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Então, vai ficar 4, raiz de 4, igual, menos 1 com menos 1, eu vou somar, sinais iguais, soma e mantém o mesmo sinal. Então, vai resultar em menos 2. Agora, raiz de 4 é 2. Menos 2 é igual a 2? Não, né, gente? Essa afirmação aqui é falsa. Eu não consigo esse resultado, beleza? Então, apenas o número 4 satisfaz a equação irracional. O que faz com que... Deixa eu fazer até um xizinho aqui. O que faz com que o meu conjunto solução, então, na verdade, seja... Deixa eu apagar aqui. O meu conjunto solução aqui, na verdade, vai ser só o 4. Ok? Porque a gente está trabalhando com uma equação irracional, tá? Eu preciso ter algumas garantias e, para isso, como eu faço uma transformação dessa equação,
eu transformo ela em outra coisa. E aí essa outra coisa pode garantir outras respostas que essa daqui não garante, ok? Então, para resolver a equação irracional é isso. Você precisa transformar ela, escrever ela na sua forma reduzida, encontrar as raízes e depois de encontrar as raízes, você retoma para a equação irracional para ver se aquelas raízes que você encontrou satisfazem ou não a equação irracional, beleza? Vamos ver mais um exemplo, então. Exemplo de número 2. Resolver a equação raiz de x menos 3 mais 5 igual a x. Então, nessa equação, a gente tem que ter o x real, de modo que ele seja maior ou igual a 3, ou seja, né, o x que vai ser maior ou igual a 3 aqui dentro do universo do conjunto dos números reais, ok? Isso aqui é uma escrita matemática, tá, gente? Basicamente, eu estou dizendo que o universo da resposta, né, ou seja, o universo das raízes, vai ser de modo que o x pertence aos reais, ou seja, a qualquer número real, tal que x seja maior ou igual a 3, ok? Eu tenho a minha equação aqui, então eu vou primeiro isolar o radical, ou seja, deixar ele sozinho antes de elevar ao quadrado, para não dar confusão, né? Então eu vou levar ao quadrado somente o radical, aqui eu preciso deixar ele sozinho. O 5 que estava para cá passa para cá negativo. Agora que a gente tem essa nova equaçãozinha aqui, a gente viu também que o x tem que ser maior do que 5 para que o resultado dessa equação funcione. Então percebam, essas eliminações que a prof já faz aqui já me dariam algumas coisas para eliminar a minha raiz, mas é mais fácil fazer a verificação para conferir certinho, tá? Beleza? Porque se vocês lembrarem no exemplo número 1, a prof tinha falado lá no primeiro slide do exercício que o x não podia ser menor do que 1, lembra? E um dos nossos resultados foi menos 1. E aí não deu certo esse menos 1, justamente por isso. Então, essa é a ideia. Aqui eu estou fazendo uma restrição assim do x para que fique mais fácil depois na hora de resolver. Mas fazer a verificação garante a resposta mais certinho. Beleza, gente? Então, aqui vou elevar esses termos ao quadrado. Elevando a raiz ao quadrado, eu vou simplificar ela, vai me sobrar somente o x menos 3. E de novo aqui o x menos 5 ao quadrado é um produto notável, né? O quadrado da diferença novamente. Então, o quadrado da diferença é o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Agora eu preciso deixar esse igual a zero, então de novo eu vou passar esses dois termos para cá. Eu vou escrever isso aqui para vocês entenderem o que a prof está falando. Eu tinha x menos 3, x quadrado, menos 10x mais 25, certo? Como eu tenho esses termos aqui, eu passaria eles para a esquerda para ficar com igual a zero. Porém, eu estou com o meu x quadrado positivo aqui. Se eu passar para o outro lado, eu vou trabalhar com o x quadrado negativo. E é sempre ruim trabalhar com o x quadrado negativo. Não é nada que impeça, eu consigo resolver normalmente, mas é sempre melhor deixar ele positivo. Então, para isso, eu vou passar o x menos 3 para o outro lado. Eu vou fazer o quê? Vou ficar igual a zero aqui, vai ficar x quadrado, menos 10x mais 25, menos x mais 3. Menos x mais 3, certo? É o que está feito aqui, tá, gente? Eu só inverti. Eu botei o zero para o final, não faz diferença nenhuma, tá? Só para vocês entenderem. Porque às vezes vocês olham ali e não entendem aonde que foi parar os números, mas eu só fiz essa inversão. Então, eu fiquei com x quadrado menos 11x mais 28 igual a zero. Equação racional a ser resolvida, então. De novo temos uma equação com a igual a 1. A gente pode tentar fazer por soma e produto. Vamos ver se vai dar certo. Vai ser um pouquinho mais difícil essa daqui. X', x duas linhas, multiplicados, eles resultam em C, que é 28, e somados é o contrário de B. Menos 11, menos 11, né? Que vai me resultar em 11. Agora vamos pensar, esse aqui é um pouquinho mais difícil. Que números multiplicados resultam em 28? Então, a gente tem 1 vezes 28, vamos ver se vai dar certo. 1 vezes 28, 28 mais 1, 29, não deu. Vamos pensar outro. 4 vezes 7. 4 vezes 7 também dá 28. E 4 mais 7 resulta em 11. Chegamos na resposta. Vamos ver ali, a gente vai resolver Bhaskara, vamos ver se vai fechar os resultados. Então, a gente tem aqui que A é igual a 1,
B igual a menos 11 e C igual a 28, certo? Esses são os nossos coeficientes. Substituindo dentro da fórmula de Bhaskara, a gente vai ficar com menos 11, mais ou menos raiz de menos 11 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 28. Menos com menos fica mais. 11 ao quadrado é 121. 4 vezes 28 é 112. Aí eu vou subtrair. Vou ficar com 11, 121 menos 112 dá 9 e raiz de 9 dá 3. Eu vou chegar aqui então em 11 mais 3 e 11 menos 3, tá? 11 mais 3, 14, divididos por 2, 7. 11 menos 3, 8, divididos por 2, 4. Que é exatamente os dois valores que a gente tinha encontrado, beleza? Agora, antes de terminar, vamos de novo, né? A gente encontrou essa solução aqui, 4 e 7, ok? Vamos ver se vai dar certo aqui essas duas resoluções. A nossa equação irracional é raiz de x menos 3 mais 5 igual a x, ok? No lugar do x, então, eu vou colocar eu vou colocar o número que a gente encontrou. Eu cheguei, então, em 7, deixa eu pegar o branquinho aqui, 7 menos 3 mais 5 igual a x é 7. 7 menos 3 é 4, mais 5 igual a 7, beleza? Raiz de 4 é 2, 2 mais 5 igual a 7, 2 mais 5 é 7, 7 igual a 7. Ou seja, chegamos num resultado que é verdadeiro, portanto, este 4, ele é sim raiz dessa equação irracional. Vamos ver agora se o 4 não, perdão. Vamos ver agora se o 7 é. Gente, vamos ver se o 4 é. Nós já descobrimos que o 7 é. A professora tá maluca aqui. 4 menos 3 e mais 5 igual a 4. 4 menos 3 me resulta em 1. Então, vai ficar raiz de 1 mais 5 igual a 4. Raiz de 1 é 1. 1 mais 5 igual a 4. 1 mais 5 é 6. E 6 não é igual a 4. Então, a gente descobriu que o 7 é sim raiz, mas o 4 não é. Então, a solução dessa nossa equação irracional vai ser apenas o número 7. Então, a solução aqui é apenas o 7, ok? Espero que tenha ficado claro, não é difícil, né? A ideia aqui é encontrar o resultado e verificar se o que você encontrou está certo. Utilizando tudo que a gente já estudou sobre equações do segundo grau, né? Utilizando Bhaskara, vocês podem fazer por soma e produto agora, tá, gente? Assim, ó, depois da aula de soma e produto, sempre que vocês forem resolver as equações, vocês podem sim utilizar o método de soma e produto sempre que vocês acharem possível, tá? Sempre que for possível utilizar, vocês podem utilizar sim, não tem problema nenhum, beleza? Não esqueçam de fazer os exercícios, revisar os conteúdos que vocês tiverem dificuldade e dúvidas, tá? Na hora de fazer o exercício, façam com calma e bastante atenção. E eu espero vocês então na nossa próxima aula.